discipulados. A gente vai dar continuidade, né, no estudo. Eu estou gravando esse vídeo aqui para ficar mais fácil, às vezes não dá muito tempo, às vezes não tem muito tempo para a gente estar junto, mas a gente vai continuar, né, nosso discipulado, porque quanto mais conhecemos, quanto mais chegamos a Deus, mais estamos perto do reino, mais estamos chegando ao Mestre. Então vamos orar. Essa é a base. Se o Espírito Santo não for a nossa inspiração, se o Espírito Santo não for o ponto de referência das revelações do entendimento, não adianta. Não adianta de nós chegarmos e estudarmos. Amém? Senhor Deus e eterno e glorioso Pai, Teu Espírito Santo que possa descer sobre nós neste momento. Senhor, a cada um que está aqui, Senhor, vendo esse vídeo, Senhor, orando a Ti, eu peço, Senhor, nesse momento, que Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos do conhecimento, do entendimento. Espírito Santo de Deus, Tu é a fonte do conhecimento, da sabedoria. E a Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos, Senhor, crescer em graça, em conhecimento e estatura, assim como Jesus crescia neste momento. Pai, ensina-nos, Senhor, nessa videoaula. Ensina-nos, Senhor, a chegar ao Teu trono, a chegar ao Teu reino, a se tornar, Senhor, mediantes da Tua palavra. Pai, assim te rendo graça, porque se não for o Teu Espírito Santo, nada conseguimos fazer. Porque a Tua palavra diz, Senhor, sem mim nada podeis fazer. Então, Senhor, peço a ajuda do Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, naquilo, Senhor, que nós ingressamos, Senhor, que não é, Senhor, do Teu agrado. Pai, em Efésios 4:30 nos diz, não entristeceis o Espírito Santo. Se o Espírito Santo nós te entristecemos, neste momento eu peço que perdoe-nos, Senhor, para que nós possamos, mediante ter um relacionamento íntimo e viver, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, faça-se presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente vai ver sobre a filiação divina. Nós já vimos, né, da morte para a vida. Nós já estávamos mortos para Cristo e vivos para o pecado. Agora, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Né? Eu estarei lendo aqui, né, pela nossa folha de discipulado. E nós viemos entender o que nós estamos tornando agora filhos de Deus. Antes nós não éramos conhecidos como filhos de Deus, como apenas gentios, um povo ignorante, um povo que não conhecia. Mas quando o Evangelho chegou a nós e nós aceitamos esse Evangelho, nós vamos ver que nós tornamos filhos de Deus e co-herdeiros da graça e do reino. A filiação divina. Agora você que não era filho, se tornou-se filho de Deus. Por adoção, Deus o Pai. Tornou-se você seu filho quando você creu em Jesus e o recebeu em seu coração. O Senhor Jesus se fez seu irmão e compartilhou com você a sua herança. Em João, capítulo 1, versículo 12. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui mesmo no vídeo, na live. Eu vou deixar aqui João capítulo 1, versículo 12, que vai nos dizer assim: mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Jesus ele nos deu esse poder de sermos filhos de Deus. Nos deu essa autonomia de sermos filhos de Deus. Então éramos órfãos, era um desconhecido, era um qualquer lançado, porque nascemos no pecado, mediante a queda de Adão. Então, por gerações e gerações, por anos e pós anos, as pessoas foram sendo adotadas, se tornando filhos de Deus por adoção do Espírito Santo. Em 1 João 3, capítulo 3, versículo 1 e 2. Então, nós vamos
correr, né? Como sempre falei, nós vamos correr um pouco a Bíblia. 1 João, capítulo de número 3, versículo 1 e 2. Diz assim: Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Aqui em 1 João vai dizer que nós fomos chamados filhos de Deus pelo grande amor que Ele tem. Então, e no versículo 2 vai dizer: agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haver de se manifestar. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando nós chegamos a esse patamar de conhecermos a Ele, Ele se manifesta, se tornamos semelhantes a Ele. Como diz lá em Gênesis 1, versículo 26, que houve uma política no céu. Muitas das vezes nós achamos que política é coisa do diabo, é coisa do capeta. Não é. Uma política houve lá no céu, que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se nós formos entender, deixa eu pegar aqui, nós vamos ver um pouco no dicionário o que significa a palavra política. Um minuto, esperando abrir aqui. A palavra política, o que significa? Nós vamos entender um pouquinho que nos céus já houve política. Então, a gente muitas das vezes está errado naquilo que nós pensamos e ouvimos que as pessoas dizem. Então, assim, nós olhamos e vemos que já havia tudo isso nos céus, em Cristo, e muitas das vezes nós não sabemos disso. Então, nós vamos descobrir o que significa ciência do governo dos povos, direção de um Estado e determinação de formas de sua organização, mecanismos de orientação administrativa de Estados, conjunto de negócios de Estados, maneira de os conduzir, maneira hábil de agir, astúcia, modo cortes e civil de agir, cortesia, civilidade, boa capacidade para se relacionar com outras pessoas, prática de oferecer direcionamento ou exercer influência no modo como algo, partido, opinião pública, eleitores, etc. Então nós vemos que lá nos céus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles concordaram em criar eu e você, a imagem e semelhança dele. Então houve política assim que Deus ele pensou com seu Filho e o Espírito Santo criar eu e você. Então já houve essa política. E voltamos aqui, falando da filiação, voltamos a falar sobre, né, que nós fomos inclusos, adotados ao reino, adotados à herança de Cristo. Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 16, 15 ao 17. Vai dizer assim, ó, Romanos, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos,
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, de Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Nem tampouco foi assim o dom como ofensa, porque um só pecou e o juízo, na verdade, veio por uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se por uma ofensa a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui vai dizer que por um, que foi por Adão, entrou a ofensa, o pecado no mundo. E por um veio a graça, que foi Jesus Cristo quando ele nasceu. Então, por um veio o pecado. E por um veio a graça. Então, um trouxe o pecado, que foi Adão, o homem. Mas Jesus se esvaziou de si mesmo, veio à terra e veio nos trazer essa graça. Então, por mediante essa graça, esse favor não merecido, que foi o dom de Deus, que foi o dom da graça, o dom do amor de Deus, nos escolheu e nos trouxe a vida e nos fez filhos de Deus. Então, você passou a fazer parte da família de Deus aqui na terra, a sua igreja, composta de todos os que creem em Jesus Cristo. Você não é mais considerado um estranho, mas sim um cidadão do reino de Deus. Então, a partir desse momento em que você creu em Jesus, você se batizou, você se tornou um cidadão do reino de Deus. Em Efésios 2:19 vai dizer, vai estar aqui, ó. Efésios, capítulo de número 2, versículo 19. Que nos diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra. Então nós vemos aqui que não somos mais estrangeiros, estranhos para Deus, mas sim somos co-herdeiros, somos filhos de Deus e somos representantes dele aqui na terra. Então, se tornamos cidadãos dos céus. Então, nessa videoaula, nós vemos um pouquinho da filiação de Deus, de que nós nos tornamos filhos de Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo dom gratuito, que foi o que o Senhor nos fez. Nós vemos a política que já houve. Então, essa concordância de ensinar, de discipular, de organizar, de ornamentar, já havia no céu. Então, a política ela não é do diabo. É o sistema político, sim. A política, não. Então, nessa videoaula de hoje, nós vemos filiação divina. Então, o que nós viemos entender que os filhos de Deus somos nós quando cremos e aceitamos a palavra do Senhor e vivemos em seus mandamentos e em seus estatutos. Amém? Que essa palavra, nós possa tirar alguma dúvida. E se você tem alguma dúvida, fale comigo e me mande mensagem, porque nós tiraremos essa dúvida. Entendeu? Amém? A paz do Senhor para você e fique com essa videoaula, porque Jesus é contigo.